E hoje vamos para um autor espanhol, que eu gosto muito e continuo a gostar. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar de A Menina de Neve, do Javier Castillo. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Suma o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E o Javier Castillo é um autor que eu li os 2 livros publicados em Portugal. O Dia em que Perdemos a Cabeça, O Dia em que Perdemos o Amor. Depois estive num Zoom com o Javier Castillo durante a pandemia e gostei muito da conversa com ele, foi uma conversa muito interessante e quando saiu este livro eu tinha obviamente que o ler. Particularidade, ainda não vi a série porque eu gosto de ver as séries depois de ler o livro e resolvi lançar o vídeo já e portanto ainda não vi a série, mas vou ver. É daquelas séries que eu quero muito ver, mesmo porque adorei este livro. Este livro é um thriller cheio de mistério. O Javier Castillo é ótimo em nos dar sempre situações que nos aguçam a curiosidade e este livro não é exceção. Aqui o Javier Castillo acaba por também nos despertar essa curiosidade. Para além disso, esta história parte de um pressuposto que é o terror de qualquer pai, que é perder um filho desaparecer. A pergunta que se põe logo no início da história é onde está a Keira, e eu não estou a dar spoiler nenhum, vem na contracapa, que desaparece num dia de ação de graças, num desfile que ela foi ver com os pais. Se por um lado este é o pesadelo de qualquer pai, e portanto nós vamos acompanhando ao longo do tempo as tentativas para descobrir onde é que está a Keira, a partir de determinada altura o Javier Castillo acaba por tornar o leitor cúmplice, porque nós sabemos, ele mostra-nos como é que ela foi raptada, mostra-nos todo o processo, mostra-nos a razão, mostra-nos com quem é que ela está, mostra-nos onde é que ela está. E nesse ponto de vista é muito interessante, porque de repente nós passamos a ser aqueles que sabemos tudo, enquanto temos 2 lados distintos da história que não se conhecem. Por um lado, toda a gente que anda à procura da menina ao longo do tempo e, por outro lado, quem a levou. E, portanto, nós conhecemos a história na totalidade. Só o leitor é que sabe tudo aquilo que aconteceu e, desta forma, quase que se torna cúmplice também daquilo que aconteceu. E esse aspecto é muito interessante. Os capítulos são pequenos e centram-se em personagens importantes para a história, embora obviamente haja aqui uma personagem principal, que eu não vos vou dizer quem é, mas eu achei que era, que acaba por ser fundamental para o desenrolar de toda a história e para o desfecho da história. E também é muito interessante porque para além desta procura da jovem menina, ela tinha 3 anos quando desapareceu, desaparecida, o Javier Castillo dá-nos também a evolução das personagens ao longo da história. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nós vamos acompanhando a procura da menina ao longo do tempo e vamos acompanhando também aquilo que acontece na vida das personagens, na vida pessoal e íntima das personagens. Não só o lado que anda à procura dela, mas também o lado que a tem, o lado que a raptou. E isso é muito interessante, porque é muito interessante perceber, por um lado, como é que as personagens evoluem e em que medida é que este caso acaba por ser importante para essa evolução, ou seja, em que medida é que esta procura também leva à evolução das personagens, isto por um lado, e por outro lado é muito interessante perceber em que medida é que, independentemente, e isso é uma coisa atroz que a vida tem, é que independentemente daquilo que aconteceu, a vida continua. Para uns mais, para outros menos, mas a verdade é que a vida continua. Ou seja, perante um choque brutal que nós tínhamos na vida, a verdade é que no outro dia acordamos e a vida está lá, as pessoas seguem a sua rotina, as pessoas seguem
a sua vida, as pessoas evoluem, as pessoas acabam por viver, embora umas mais ou outras menos, consoante a proximidade com o que acontece, ou até a forma como se encara esse acontecimento. E isto é muito interessante, esta ideia de a importância que cada um dá na sua vida pessoal a este acontecimento. E em que medida é que esse acontecimento muda as vidas pessoais das pessoas. É quase, se quiserem, um livro de sociologia humana e de psicologia, porque muda não só o interior das personagens, mas muda também a forma como elas acabam por ver os outros e a forma como elas acabam por interagir em sociedade, e isso é muito interessante. Muito interessante também, muito interessante porque o Javier Castilho, nesta perspectiva, reserva-nos muitas surpresas, reserva-nos muitas novidades, se quiserem, e faz com que o leitor fique sempre preso, porque ele tem aquela dinâmica de escrita que faz com que o leitor fique sempre preso, porque o que acontece a esta personagem depois é interrompido para dar o que acontece a esta, mas no fundo as histórias ligam-se e depois eu quero saber o que é que ela achou do que aconteceu aqui pelo meio, o que é que a personagem inicial achou, e o livro vai-se construindo assim, havendo sempre, obviamente, uma ligação entre as diferentes histórias e os diferentes acontecimentos. E a partir de determinada altura, o leitor é o possuidor da chave mágica, porque é o único que sabe aquilo que na realidade aconteceu. Achei o final um bocadinho rápido demais, eu gostava que tivesse sido mais desenvolvido, mas achei-o brutal. Achei que a premissa do final estava brutal, achei que o Javier Castilho poderia ter desenvolvido um bocadinho mais o final, mas também não sei se este não será o primeiro de uma série com esta personagem. Espero que sim, porque a personagem que eu acho que é a personagem principal é interessantíssima enquanto personagem e, portanto, nessa perspectiva também não sei se ele não quis deixar-nos assim um apetite de querer saber mais sobre essa personagem, porque virá num outro livro. Não sei, estou a extrapolar, não tenho conhecimento nenhum, não sei de nada e portanto estou apenas a extrapolar, porque um escritor como o Javier Castilho não faz um final deste se não tiver alguma na manga, acho eu, penso eu. E por fim temos as epígrafes. As epígrafes que o escritor vai colocar no princípio de cada capítulo não são bem umas epígrafes, porque na verdade não são citações de ninguém, são frases do próprio escritor, em que ele diz coisas como esta, e estou a abrir ao acaso: as pessoas leem os jornais para encontrar respostas e não perguntas, e talvez seja esse o problema. Ou outro como este: a alegria faz-nos crer que estamos acompanhados, a tristeza, pelo contrário, que sempre estivemos sós. Ou ainda, embora não saiba, a tristeza orbita em tornar os seus iguais. Há um aqui que eu gosto muito, que é: mentimos para ocultar a verdade, ou para não causar dano, mas também porque esperamos que a mentira seja real. Portanto, como veem, é um livro de Javier Castilho. Quem lê os outros dois já sabe o que é que poderá esperar. É um livro com uma densidade psicológica muito grande, é um drama familiar, que abarca, eu quase que me atreveria a dizer que passa de um drama familiar para um drama social, mas é uma situação dramática que este protagonista, digamos assim, ou esta protagonista vive não só o seu drama, mas também o drama de tentar descobrir, afinal de contas, quem levou esta criança, que no final do livro, porque passaram-se alguns anos, já não é assim tão criança quanto isso. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre A Rapariga de Neve, do Javier Castilho. O nome está muitíssimo bem escolhido e o livro explica-o, para a vossa informação. Deixem-me só mostrar a capa original, sem a badana da Netflix. Portanto, digam-me se estão a pensar ler, digam-me se já leram, digam de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.